Olá você que está sintonizado aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Meu nome é William Brusiquez, este é o nosso canal. Estamos hoje iniciando o nosso estudo da Escola Bíblica Online, Nossa Escola Bíblica Dominical para a turma de jovens, certo? A temática a qual nós estamos trabalhando neste trimestre é tempo de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. A lição a qual nós estaremos estudando nesta aula de hoje é a lição de número 5, com a temática Confirmando o Concerto, a qual estará dividida em 3 tópicos. Primeiro, circuncisão, pacto de Deus com os hebreus. Segundo, um lugar chamado Gilgal. E terceiro, a celebração da Páscoa. Então nós estaremos estudando aqui nessa aula de hoje a respeito da circuncisão. O que é a circuncisão, na verdade? Estaremos vendo a localidade de Gilgal. O que era Gilgal? Que terra era essa? Que local era esse? E em terceiro, estaremos estudando acerca da Páscoa. O que é a Páscoa? O que representa a festividade Páscoa para nós, cristãos? E antes de a gente dar andamento nessa aula, eu quero convidar você para curtir este vídeo, convidar você para se inscrever nesse canal e para compartilhar este vídeo, para ajudar, para contribuir no crescimento do nosso canal e também para ajudar na edificação espiritual de outras pessoas, para que outras pessoas tenham acesso à palavra de Deus, conheçam mais acerca da palavra de Deus. O nosso texto de hoje encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo 39, que diz o seguinte: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. A síntese, o resumo de tudo aquilo que nós aprenderemos ao longo desta aula de hoje é a seguinte: Deus firmou um concerto conosco, mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. São objetivos nossos nessa aula de hoje. Primeiro, explicar o significado da circuncisão para os hebreus. O que é a circuncisão? O que ela representa? Por que ela era obrigatória para os hebreus? Expor os episódios fundamentais acontecidos no arraial montado em Gilgal, um lugar marcante para o povo hebreu. E por último, mostrar como surgiu a Páscoa e qual é o seu simbolismo para nós cristãos. Você que está com a sua Bíblia, eu te convido a me acompanhar na leitura da palavra de Deus em Josué capítulo 5. Estaremos lendo e meditando do versículo 2 ao versículo 12. Você que não está com a sua Bíblia em mãos, pausa o vídeo, vai lá, pega a sua Bíblia e me acompanhe. Você que não tem uma Bíblia em mãos, não tem problema. Todos os versículos estarão sendo apresentados neste televisor ao meu lado. Josué capítulo 5, a partir do versículo 2, diz o seguinte: naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedras e torne a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado,
que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvide sobre nós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até ao dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra, e do ano antecedente ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra, do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Convido você agora, querido, que está assistindo este vídeo, esta videoaula, a compartilhar comigo de um momento de oração, onde nós estaremos apresentando esta aula de hoje, onde nós estaremos apresentando também a sua vida, da tua família, e que o Senhor esteja falando conosco hoje, através dessa aula. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, meu Deus, por tudo que tens feito na nossa vida. Papai querido, Papai amado, eu oro a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor usa da minha vida, Papai, como instrumento de bênção na vida, Papai, do Teu Filho, que está assistindo esta videoaula. Pai, no nome do Senhor Jesus, Papai querido, Papai amado, eu te peço, fala conosco através da Tua palavra, nos ensine, Papai, mais acerca de Ti, fale conosco, Pai. Pai, abençoe também a vida, Papai, desta pessoa que está assistindo esta videoaula, edifique a vida dela, Papai, ensine, Papai, ensine mais acerca da Tua palavra, Papai. Papai querido, Papai amado, dê entendimento para os Teus filhos, para que eles compreendam, Papai, a palavra Tua que será compartilhada com eles hoje, no nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje. A introdução, ela diz que Deus chamou o patriarca Abraão e fez uma aliança com ele, para cumprir sua parte como forma de aceitação do concerto. Abraão deveria comprometer-se com a prática da circuncisão em todos os homens de sua casa. Queridos, o que aqui diz? Aqui diz referência a um pacto que Deus fez com Abraão e com toda a sua descendência. Todos os hebreus, todos os que partiram a partir de Abraão em diante, que são os hebreus, eles todos eram chamados para cumprir esse pacto que Deus tinha feito com Abraão. E o que era esse pacto? Era a circuncisão, certo? A circuncisão é um procedimento cirúrgico, né? Uma microcirurgia, onde era cortado uma película, uma parte, né? O prepúcio do órgão sexual masculino, né? Essa era uma resposta humana ao concerto de Deus. Daqui a pouquinho nós estaremos falando mais acerca da circuncisão. Ele aceitou o desafio e muito tempo depois, às vésperas do Êxodo, o Senhor estabeleceu a festa da Páscoa, a qual foi celebrada 2 vezes, na saída do Egito e no deserto em Sinai. O Senhor estava ensinando o seu povo sobre a obediência e a devoção. O Todo-Poderoso lhes dava mantimento, ou seja, alimento, tudo que eles necessitavam para sobreviver, conforto, proteção, porém requeria algo do seu povo. Algo como hoje em dia Deus requer de nós, Igreja do Senhor, que era uma atitude de fé.
Mas ao contrário, eles rebelaram-se contra o Senhor. E em face disso, o Senhor tirou deles o privilégio da celebração da Páscoa. Então, eles ficaram a partir dali toda a caminhada no deserto. Daqui a pouco estaremos aprofundando mais sobre isso, é apenas uma introdução que estamos fazendo agora. Então, eles perderam o privilégio de comemorar a Páscoa. Então, eles ficaram durante 39 anos caminhando no deserto sem comemorar a Páscoa. Até o dia em que puseram os pés em Canaã. Então, somente quando eles colocassem os pés em Canaã, uma nova geração levantada por Deus, que eles passariam novamente a comemorarem. A comemorar o quê? A comemorarem o dia de Páscoa. Então, nesse instante, Deus determinou uma nova circuncisão. Então, o pessoal, os hebreus, eles estavam sem comemorar a Páscoa no deserto durante todos esses 39 anos, e também eles não estavam fazendo a prática da circuncisão, certo? Então, somente quando eles chegaram em Canaã, que eles voltaram à prática da circuncisão. Uma nova etapa da vida deles estava chegando, e por isso precisava manter a intimidade com Deus, confirmando a parte deles na aliança. Então vamos iniciar agora, queridos, o nosso estudo. Vamos começar falando sobre a circuncisão. Então, o que é a circuncisão? É a retirada do prepúcio do órgão sexual masculino. Era praticada não como um ritual religioso, não como algo obrigatório, tem que ser feito e ponto final. Não. Era o quê? Era a caracterização de uma aliança. Era a resposta do povo de Deus ao pacto instituído entre Deus e Abraão, assim como é hoje, queridos. Hoje, a questão da circuncisão, ela tem que abranger o quê? A circuncisão é no coração, é a renúncia, é dizer não para o pecado, é dizer não para o mundo, é aceitar o Senhor Jesus, é servir ao Senhor Jesus. Então essa é a circuncisão de hoje, dos dias atuais. Porque não adianta de nada a gente fazer hoje, nos dias atuais, a circuncisão, né? Retirar o prepúcio do órgão sexual masculino e a gente não ter uma vida entregue no altar de Deus. A gente não viver uma vida em devoção a Deus, de entrega a Deus, de fidelidade e obediência a Deus. Então hoje o concerto firmado com o Senhor abrange isso, a circuncisão do coração. Era, portanto, na época, a circuncisão física, a retirada do prepúcio do órgão masculino, órgão sexual masculino, era um ato de obediência e fé. Então o Senhor fez o pacto, fez o acordo com Abraão. E a partir do momento que o povo de Deus estava fazendo essa prática, ele estava demonstrando obediência e fé, que deixava uma marca na carne, uma cicatriz na carne, na qual era possível distinguir o povo de Israel dos demais povos. A circuncisão ela era realizada com uma faca de pedra, né? Então pegava uma pedra, amolava ela para ela ficar em ponto de praticar um corte. E a partir dessa faca de pedra era realizado este corte. Vale ressaltar que na época já haviam instrumentos metálicos. Era a idade do bronze, porém, por que os hebreus fizeram esses cortes não com bronze, não com ferramenta construída de bronze, mas com ferramentas construídas em pedra? Pedra, no Novo Testamento, a gente vai ver que diz referência a Jesus, né? Jesus, a rocha, a pedra. Então, o que acontece, queridos? A partir do momento em que utiliza-se da pedra, aqui está simbolizando a circuncisão praticada pelo Senhor Jesus em nossas vidas. Então aqui a gente vê que há uma alusão, há uma referência à vinda de Jesus Cristo, que Jesus Cristo viria e circuncidaria nossos corações. Então, nós, continuando a respeito, falando sobre a marca de Deus, que é a circuncisão, ela produziu uma marca de autoridade e de comunhão.
por demonstrar que Deus aceitava uma alma para adorá-lo. Então, o que demonstra isso? Demonstra que Deus aceita todos nós. Cabe a nós termos um ato de obediência e fé. Então ali, qualquer um que falasse, não, eu quero servir a Deus e praticar essa circuncisão, Deus aceitava. E hoje é da mesma forma. Por mais que a pessoa hoje esteja envolvida no pecado, esteja afastada dos caminhos do Senhor, Deus aceita um coração arrependido, um coração sincero. E Deus quer circuncidar os nossos corações. Basta a gente se abrir para a presença dele, se abrir para o agir de Deus em nossas vidas. Então isso era tão relevante, a circuncisão, Deus levava tão a sério, que um episódio vivenciado por Moisés e sua esposa, eles tiveram um grave incidente com o Senhor, no qual Deus tensionou até matar Moisés. Por quê? Porque ele não havia circuncidado o filho. Então a gente vê aí o quão sério é levada essa questão da circuncisão até aqui no Antigo Testamento. É triste notar que a geração que saiu do Egito, não obstante circuncidada na carne, não tinha o coração e os lábios circuncidados, por isso morreram no deserto. O que esse trecho quer dizer, queridos? Aqui diz o seguinte: lá no Egito, todos foram circuncidados, comemoraram a Páscoa, a primeira Páscoa, saíram do Egito, Deus os salvou com a mão forte, com a mão poderosa, enviando na terra do Egito todas as pragas que aconteceram lá, as 10 pragas do Egito. Eles atravessaram o Mar Vermelho, eles estavam sendo cuidados pelo Senhor. Mas o que acontece? Eles estavam circuncidados na carne. Porém, o que aconteceu quando eles estavam no deserto? Após a comemoração de outra Páscoa. Porque quando os hebreus saem do Egito, passa-se um ano e novamente é comemorada a Páscoa. Porém, o que acontece depois disso? Depois disso, eles murmuraram contra Deus. Eles quiseram em seus corações voltar para o Egito. E eles voltaram em seus corações para o Egito, porque eles não aceitavam seguir aquilo que Deus tinha proposto para eles. Eles não aceitavam caminhar no deserto. Eles não aceitavam viver na conformidade com o que Deus queria para eles naquele momento, que era a caminhada no deserto. E no momento que eles chegam ali na terra, próxima à terra de Canaã, que espias são enviados por toda a terra, 12 espias ao todo são enviados, em Números 13 e 14 fala sobre este episódio. Então, eles são enviados, mas o que acontece? Quando eles retornam, 10 dos 12 espias enviados, que eram os mais valorosos, que eram os líderes, eram os mais fortes, eram os mais respeitados que foram. 10 deles voltaram temendo, falando que os hebreus não prevaleceriam contra Canaã, porque era um povo com cidades fortificadas, haviam guerreiros grandes, fortes, grandes exércitos. Então eles temeram, eles não creram que Deus havia entregado aquela terra. Então o que acontece? Eles tiveram que durante 40 anos peregrinar no deserto. Por quê? Por causa que essas pessoas, elas estavam circuncidadas na carne, porém o coração e os lábios não. Por que lábios? Porque murmuravam contra Deus o tempo todo. No menor momento, no pequeno momento que surgia, eles murmuravam, eles duvidavam, eles se levantavam contra o Senhor. E no coração, por quê? Porque eles não criam, não havia fé naquilo que o Senhor tinha prometido para eles. Então esse era o grande desafio da geração dos Exodus e da nossa também, da nossa geração atual, que é o quê? É ser obediente em Deus em tudo. Não apenas na aparência, mas também no interior. Não adianta eu demonstrar para as outras pessoas que eu sou um homem de fé, que eu creio em Deus, mas eu, interno, eu não acredito. Não adianta eu falar uma palavra aqui para você agora
e eu no meu coração eu não creio nessa palavra. Então era isso o que estava acontecendo com aquela geração. Aquela geração não cria em Deus, não cria que o Senhor proveria, entregaria aquela terra para eles. Então eles passam a murmurar. Então, o que acontece? A circuncisão era um requisito para se comer a Páscoa. Para que você coma a Páscoa, participe da Páscoa, é necessário que você seja circunciso. Então, no Antigo Testamento, a gente vê isso em Êxodo capítulo 12, dos versículos 44 ao 48. Bem como para tornar-se guerreiro também. Então, na época, no Antigo Testamento, para você ser um guerreiro, para você poder participar da Páscoa do Senhor, o que era necessário? Você ser circunciso. E hoje, o que é necessário para que nós celebremos a Páscoa do Senhor? Para que nós sejamos guerreiros do nosso Senhor Jesus Cristo? Para que nós sejamos servos do nosso Senhor Jesus Cristo? Nós temos um coração circunciso, circuncidado pelo nosso Senhor Jesus, entregue ao Senhor Jesus verdadeiramente. Então, ele não poderia lutar as guerras do Senhor sem antes passar pela circuncisão. Em Gênesis capítulo 17, versículo 14, Deus disse que os não circuncidados deveriam ser exterminados do povo. A circuncisão para um guerreiro soava como uma verdadeira proteção que trazia garantia da aliança de Deus com Abraão e que essa aliança também fazia parte da vida dele. E Davi mesmo, enquanto ele estava para a peleja, para lutar contra o gigante Golias, ele chama Golias de incircunciso por 2 vezes. Então vale a pena você depois abrir a sua Bíblia, meditar na história de Davi, nesse episódio da luta entre Davi e Golias, certo? Então aquele jovem pastor, ele conhecia muito bem o Deus de Israel. Ele sabia que pela ação de uma pedrinha, que ele pegou e ele usou da funda para jogar contra o gigante Golias, o gigante sucumbiria. Então, por quê? Porque ele era um incircunciso. E Davi, ele era circuncidado, ele tinha o pacto com Deus, ele fazia parte da aliança de Deus com o homem. Ele era obediente, então eu não tinha que temer. E olha a pedra mais uma vez. Davi jogou o quê? Uma pedra. Com uma pedra, ele derrubou Golias. Olha a pedra mais uma vez. A pedra amolada, usada para circuncidar os hebreus, e a pedra jogada pela funda pelo Davi contra o Golias e que derrubou o gigante. O que é a pedra? É uma referência ao nosso Senhor Jesus. Repito, ele que é referenciado no Novo Testamento como pedra, como rocha. Nas nossas pelejas, a única segurança que trazemos conosco é a obediência a Deus, pois a estratégia e perícia humanas sem a aprovação do Senhor de nada servirá. Então, a única garantia que nós temos de que nós vamos prevalecer contra as dificuldades, que nós vamos prevalecer contra as guerras, contra as lutas que nos afrontam, contra as tempestades que invadem nossa vida, contra os momentos de deserto pelos quais nós passamos, é o quê? É que nós estejamos com o nosso coração em Deus, porque Ele vai nos ajudar, porque Ele vai nos dar todo o apoio que nós precisamos. E para que nós tenhamos esse apoio do nosso Senhor, é necessário que nós caminhemos em uma jornada, em um caminho no qual Ele aprove, no qual seja da vontade dEle. E nós sabemos qual que é a vontade de Deus, porque nós temos um mapa para nos conduzir ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa caminhada, que é o quê? É a palavra de Deus, são as Sagradas Escrituras, é a Bíblia. Então ela nos mostra qual é a direção que Deus quer, deseja que nós caminhemos. Então, vamos refletir aqui acerca do que nós estudamos até aqui. Por qual razão Deus permitiu
que a geração que entraria em Canaã ficasse um longo período sem ser circuncidada no deserto? Deus não queria somente a circuncisão da carne, do prepúcio, mas também do coração. Então isso mostra, queridos, isso mostra para a gente que os hebreus ali, naquela situação, eles estavam circuncidados pelo prepúcio do órgão sexual masculino, na carne. Mas não bastava na carne, faltava o principal, do coração. E eles não estavam dessa forma. Então, somente a circuncisão da carne, ela não garantiu nada para os hebreus. Era necessária a circuncisão do coração, um coração quebrantado, um coração entregue na presença de Deus. Então, por isso que Deus, ele não permitiu que ao longo de todo o tempo no deserto, eles participassem da Páscoa e que eles também não continuassem a praticar a circuncisão nas novas crianças que foram nascendo ao longo desse período. Então, iniciando agora o item de número 2, nós vamos falar sobre um lugar chamado Gilgal. Gilgal, que é um lugar de aliança, né? Gilgal foi o local da renovação da aliança com o Senhor, onde havia uma ambiência de comunhão com Deus e unidade de propósitos entre os israelitas. O doloroso ato da circuncisão em uma população adulta foi algo difícil, a ponto de terem de ficar retidos no mesmo lugar até se recuperarem. Imagina só, ali naquele ponto, os hebreus, eles foram até o Rio Jordão, atravessaram o Rio Jordão. O Rio Jordão até Jericó era em torno de 6,5 km de distância. Então eles montaram um acampamento a aproximadamente 2 km apenas de distância de Jericó. E ali eles fizeram o quê? Eles fizeram esse procedimento. Esse procedimento que para um adulto até ele se recuperar demandava um tempo. Porque não é igual a medicina hoje. Não tinha anestesia, não tinha nada do gênero. Tinham apenas algumas ervas que ajudariam no processo de recuperação. Porém, a recuperação ela demorava mais do que demora-se hoje após um procedimento cirúrgico. Então imagina só, olha a fé desse povo. Deus ordena que todos fossem circuncidados. Todos os homens foram circuncidados. E o que acontece? A apenas 2 quilômetros de Jericó. Então imagine só se Jericó resolvesse fazer um ataque contra Gilgal, contra os hebreus, enquanto os homens estavam acamados se recuperando da circuncisão. Então isso mostra, primeiro, a fé dos hebreus, onde eles foram obedientes e fizeram o ato da circuncisão. E segundo, a proteção divina. Deus protegeu eles. Deus não permitiu que isso acontecesse. Por quê? Porque eles estavam sob a supervisão divina, sob a proteção de Deus. Então, em Gilgal, os israelitas foram restaurados, pois o opróbrio do Egito foi retirado. As lembranças, tudo aquilo que eles desejavam voltar para o Egito e ter novamente no Egito, tudo aquilo foi retirado através deste novo pacto, dessa nova aliança. O pecado deles em relação ao Egito foi retirado. Então o Senhor disse que estava revolvendo naquele dia o opróbrio do Egito, o pecado do Egito, elevando o povo a um patamar de excelência diante dele. Então a partir dali, antes da circuncisão, após a circuncisão, foi um divisor de águas. Por isso que Gilgal é chamado de um lugar de exaltação, um lugar onde o povo hebreu foi exaltado. O pecado ele foi retirado e a partir dali ele começa uma nova caminhada. E o que nós temos hoje? Hoje nós temos o batismo nas águas, né? Quando a gente quer aceitar o Senhor Jesus, a gente aceita o Senhor Jesus, a gente vai, assim como Jesus fez, a gente vai e a gente batiza-se nas águas batismais. E a partir dali também é um lugar de exaltação, é um lugar onde o opróbrio ele fica para trás, o pecado ele fica para trás e a partir dali você tem uma nova vida diante do Senhor.
Então não se tratava, obviamente, do opróbrio da escravidão imposta pelos egípcios, nem dizia respeito aos vexames e escárnios que os israelitas suportaram, ou mesmo pelas condições degradantes que eles viviam. A vergonha, o vexame e a desgraça era devido às atitudes pecaminosas dos hebreus diante de Deus durante toda essa caminhada no deserto. Então esse opróbrio que foi retirado era toda a murmuração, era toda a dúvida, era toda a desobediência, a rebeldia do povo como um todo contra Deus. Então isso tudo foi retirado. A murmuração, a dureza do coração e o pecado fizeram com que milhares morressem no deserto. Ou seja, toda aquela geração que murmurou durante todos os 40 anos de caminhada no deserto foi morrendo. Todos ali morreram. Por quê? Porque ninguém ia entrar na terra de Canaã daquela geração, apenas dois, Josué e Caleb entrariam. Todos os demais não entrariam. Vale ressaltar que nem mesmo o próprio Moisés não entrou. Ele apenas, Deus, na sua misericórdia, concedeu para ele, né, o privilégio de poder ver. No alto do monte ele viu a terra que o povo hebreu herdaria, porém ele não entrou. Então, prosseguindo, Deus removeu o opróbrio em Gilgal e restabeleceu a dignidade, ponto de partida para o novo capítulo na história do povo hebreu. Então, o que acontece? Ali era uma fase onde os hebreus eles estavam encerrando um processo de caminhada no deserto, onde Deus proveu tudo, proveu o alimento, proveu a água, proveu proteção, e a partir daquele ponto era necessário que essa aliança abraâmica acontecesse novamente, que os hebreus eles fossem circuncidados, que esse pecado cometido ao longo de toda a caminhada no deserto, ele fosse removido. Então, esse pacto, essa aliança, esse ato de circuncisão, ele serviu para isso, porque a partir dali era tempo da conquista da promessa, da conquista da terra de Canaã. Então ali o povo ele deveria se arrepender dos seus pecados, mudar suas atitudes, caminhar em conformidade com a palavra do Senhor. Então a partir dali, o que aconteceria? A primeira batalha aconteceria. Eles estavam a apenas 2 quilômetros de Jericó. A partir de apenas 2 quilômetros da primeira batalha, da primeira peleja. Então, era necessário que os hebreus passassem por esse projeto de restauração. O fato de os hebreus submeterem-se novamente ao Senhor enquanto nação, aceitando serem circuncidados pela fé, fez com que eles fossem reinseridos no pacto espiritual. E ali também, em Gilgal, nós podemos chamar de um local de prosperidade. Por quê? Porque o povo hebreu, andou de acampamento em acampamento. Eles ficaram peregrinando no deserto, montando acampamento, peregrinando no deserto, montando acampamento durante 40 anos. Em um deserto inóspito, no qual não havia água. A água Deus provia, Deus operava milagre. Agora, após atravessar o Rio Jordão, os hebreus armaram em Gilgal seu primeiro arraial, seu primeiro acampamento, já na terra de Canaã. Então ali já era a terra prometida. Eles estavam acampados na terra prometida. Agora faltava o quê? Conquistá-la. Onde não há registro de falta de água e nem de comida naquela terra. Então, há um tempo na vida do servo de Deus que as coisas são difíceis. É o deserto. As batalhas, elas surgem, o deserto ele surge, tempestade ela vem. Como aconteceu na caminhada pelo deserto com os hebreus. E na nossa vida é natural que a gente passe por esses momentos também. Nesse caso é preciso ter o quê? Paciência e aguardar o fim do processo do deserto. Veja só os hebreus. Os hebreus estavam no deserto. O deserto tinha um prazo estipulado por Deus para duração, mas eles murmuraram, eles se rebelaram,
eles foram desobedientes, infiéis, idolatraram ídolos. E o que acontece? Aquele tempo de deserto ele se estendeu, não era para durar 40 anos. Mas, devido a essa desobediência, devido a essa infidelidade, o que acontece? Eles tiveram que permanecer durante 40 anos no deserto. Não faça com que o seu deserto ele dure mais do que o necessário. Tenha paciência, seja obediente a Deus, seja fiel a Deus. Entretanto, depois de renovada a aliança com Deus, o tempo da terra prometida chegou. Nos dias de abundância e fartura, a dependência de Deus ainda é necessária. Antes, o povo era saciado com água saída da rocha, mas agora bebiam da chuva dos céus. Então vamos fazer aqui uma reflexão breve, uma reflexão rápida. Por que Deus permitiu ao povo passar 40 anos no deserto? Por quê? Não foi tempo demais? E aí? O deserto, queridos, foi uma escola na qual os hebreus aprenderam os estatutos de Deus. Então, foi no deserto onde os hebreus, eles aprenderam a ser obedientes a Deus. Eles aprenderam a ser fiéis a Deus. Eles aprenderam ao quê? A seguir com paciência, com perseverança, confiando que Deus proviria tudo aquilo que era necessário para que eles vencessem o deserto, para que eles chegassem na terra de Canaã e para que eles conquistassem a terra prometida. Terceiro e último item, queridos, para nós terminarmos a nossa lição de hoje, vamos falar sobre a celebração da Páscoa. Hoje em dia, quando a gente pensa em Páscoa, o que as pessoas pensam? É isso mesmo que você pensou, ou que você disse. A gente pensa em ovo de Páscoa, pensa em chocolate, pensa em coelho, né? O famoso coelhinho da Páscoa. Mas qual que é o verdadeiro significado da Páscoa? Então, foi estabelecida por Deus sob a orientação de Moisés. Então, Deus passou para Moisés e Moisés instituiu a Páscoa. O povo foi orientado para que no dia 10 do mês de Abibe, ou Nisan, como preferirem, separasse um cordeiro por família. Então haviam famílias e cada família mataria um cordeiro e o assaria e deveria se alimentar de todo o cordeiro. Se sobrasse algo, este algo deveria ser queimado, esse resto, não poderia sobrar nada. Quando se tratava de uma família pequena, então o que acontecia? Juntava com outra família e assavam juntos o cordeiro e se alimentavam. Então, dentro de 4 dias o animal seria sacrificado, assado e comido com pães asmos e ervas amargas. E isso apressadamente, de forma rápida. Haja vista que o povo estaria de saída para o Egito. Então, foi o último ato aí que os hebreus fizeram em terra egípcia. Foi a Páscoa, a celebração da Páscoa do Senhor. Então Deus falou ainda que na noite desse dia 14, um anjo sairia a matar todos os primogênitos do Egito. E quem que não morreria? As pessoas, né, as famílias cujo sangue do cordeiro tivesse marcando os umbrais e as vergas das portas. Então, mais uma referência ao Senhor Jesus. O sangue do cordeiro. Cordeiro representa quem? Cordeiro sacrificado para a remissão dos nossos pecados, Senhor Jesus. O sangue de Jesus, ele nos purificou. O sangue de Jesus, ele nos salvou. E aquele sangue daquele cordeiro, passado pelos umbrais e pelas vergas das portas, não permitiu que a morte entrasse dentro daquelas casas que tivesse esse sangue. E assim é nas nossas vidas. A morte não chega para nós, que somos banhados pelo sangue do Cordeiro. Nós que entregamos a nossa vida para Jesus. Então,
O sangue do Senhor Jesus, ele garante que nós sejamos salvos. A salvação, ela hoje está disponível para todos. A recebe quem quer. Então, prosseguindo, um ano depois, mais tarde, o Altíssimo, Deus, né, ele determinou mais uma vez a celebração da Páscoa, agora no deserto. Então, Israel peregrinava nesse tempo pelo deserto. Antes, porém, de completar o segundo ano, né, o que acontece? Os hebreus, eles desistiram de invadir Canaã, que foi aquele episódio que eu disse agora há pouco para vocês. Eles murmuraram, eles não creram que eles conquistariam Canaã. Então, o que acontece? Deus, ele rejeitou aquela geração devido à desobediência, devido à infidelidade deles com o Senhor. Então, nunca mais a Páscoa foi celebrada. Durante 39 anos, a Páscoa não foi celebrada. Ela seria celebrada apenas já na terra de Canaã, 39 anos depois, num acampamento montado a 2 quilômetros de Jericó. Então, a Páscoa foi estabelecida em memorial perpétuo, ou seja, para sempre. Mas o Senhor preferiu suportar a ausência dessa celebração tão importante durante 39 anos. Por quê? Porque aquela geração não tinha um coração puro, reto, sincero com o Senhor. Então, tanto pela incircuncisão dos pretensos adoradores, quanto pela incapacidade que eles tinham de cumprir a liturgia determinada. Então, aquele povo, aquela geração ficou durante 39 anos sem comemorar a Páscoa e sem praticar a circuncisão. Agora, depois da circuncisão em massa, todos haviam feito a circuncisão, o Senhor autorizou que eles praticassem a Páscoa. Seria um recomeço, um novo começo para aquela população, para aquele povo, certo? Como visto, era a terceira vez que a Páscoa ela seria celebrada. Repetindo, primeira vez foi lá no Egito, antes da saída, antes do êxodo. O segundo foi um ano depois no deserto. E o terceiro seria agora, a 2 quilômetros de Jericó. A Páscoa apontava para a morte do Cordeiro de Deus, apontando para o sacrifício expiatório do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então não se tratava de uma mera celebração civil, religiosa, mas um ato ao Deus verdadeiro. Então, queridos, é um privilégio comemorar a Páscoa. A Páscoa, nós comemoramos o quê? Nós comemoramos a morte do Cordeiro de Deus enviado. Por que nós comemoramos? Porque foi um sacrifício espontâneo que o Senhor Jesus, ele operou por nós na cruz do Calvário. Então a Páscoa, ela simboliza isso. O Cordeiro simboliza a nossa salvação, simboliza a nossa redenção, e não ovo de Páscoa, e não coelhinho da Páscoa, né? Então nós temos que voltar nossa mente, o nosso coração, para o verdadeiro significado da Páscoa. Então vamos refletir juntos. Qual a relação da Páscoa com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Quando a Páscoa foi instituída, o Altíssimo estava anunciando que Jesus, o Cordeiro Imaculado, viria ao mundo e morreria em favor da humanidade. Então ali, Deus já estava nos avisando de forma simbólica. Através dessa simbologia, Deus estava nos mostrando como é que nós seríamos salvos da escravidão. Lá no Egito, os hebreus foram salvos da escravidão egípcia e nós fomos salvos da escravidão para o pecado. Então, concluindo o nosso estudo de hoje, os hebreus, eles precisavam fazer sua parte no concerto com Deus. Infelizmente, contudo, na maior parte do tempo andaram de maneira desobediente, razão pela qual eles não puderam celebrar a Páscoa durante 39 anos. Após a saída do Egito, porém, com a confirmação pela fé
da aliança abraâmica com a circuncisão, o opróbrio do Egito foi removido e a Páscoa foi celebrada novamente. Israel estava apto para tomar posse das promessas divinas. Amém? Então, existe aqui nessa agenda de leitura a nossa meditação durante a semana que nós faremos, certo? Segunda-feira, Gênesis capítulo 9, versículos 8 e 9, que fala sobre Deus fez uma aliança com Noé. Terça, Gênesis 15, 18, onde nós veremos a aliança de Deus com Abraão. Quarta, Êxodo capítulo 2, versículo 24, nós veremos que Deus ele se lembra da aliança com os patriarcas. Quinta, Êxodo 24, versículos 4 a 8, o livro da aliança deve ser lido. Sexta, Deuteronômio capítulo 4, versículo 23, o povo de Deus não deve esquecer-se da aliança. E sábado, Hebreus capítulo 12, versículo 24, Jesus, o mediador da nova aliança. Queridos, eu faço mais uma vez o convite para você curtir este vídeo, para você compartilhar esta videoaula com outras pessoas, para que outras pessoas sejam edificadas, para que outras pessoas aprendam mais acerca da palavra de Deus. Ajude-nos a espalhar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo por todas as nações. E eu convido você também a matricular-se, a inscrever-se no nosso canal. Então se inscreva, clica nesse botãozinho aqui embaixo do vídeo, inscrever-se, clica no sininho para que você receba as notificações dos nossos vídeos. Nós temos projetos de colocar outros conteúdos aqui, estudos bíblicos, palavras, mensagens bíblicas, enfim, estaremos aqui trabalhando na edificação da sua vida e de toda a sua família, amém? Então que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida de toda a tua família e fiquem todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo.